estratégica. Professor Walter Colli, é uma honra enorme tê-lo aqui fazendo a palestra, a conferência de abertura da INSAID 2021. Muito obrigado. Já posso falar? Pode, por favor, professor, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? E para não estragar a sequência da minha palestra, sim, eu fui goleiro e fui campeão do campeonato da USP 2 vezes, sendo goleiro do time da Química. Tinha excelentes jogadores lá. E também futebol de salão, uma vez. Então, eu estou melhor que você, Amâncio. Parabéns, professor. Muito bem. Bom, eu agradeço aos organizadores por esse convite para, na verdade, abrir, né, as atividades do INSAID, Innovation Science Diplomacy School, que é uma iniciativa que considero nobre, porque procura intermear as atividades científicas com a diplomacia. Inerente à ciência a vocação internacional. Sendo uma atividade que busca conhecer a verdade, isto é, como as coisas e os sistemas funcionam, ela tem necessariamente que ser internacional, porque não pode haver, na área do conhecimento, uma verdade nacional e uma verdade internacional. Ou verdades paralelas e antípodas. Os cientistas, em sua atividade diuturna, se comunicam com o mundo, não só como antenas captadoras do último conhecimento produzido, em suas respectivas áreas de atuação, como também transmissoras de conhecimento. Pois tudo que fazem tem que ser divulgado, vivendo da resposta obtida e estabelecendo nessa prática o contato, a colaboração e o intercâmbio. A ciência é universal, pois o conhecimento é um só e é propriedade da humanidade. Não há ciência regional ou local. Se existe um fato, uma verdade comprovável, ela vale para todos. A ciência feita no Brasil por brasileiros ou por quem adotou o país para viver é considerável, mas ainda muito pouca. Se compararmos com os Estados Unidos, a China, a Índia, o Reino Unido ou a União Europeia. O mundo tem 196 países e o Brasil, pelo menos em 2018, era o 11º produtor de ciência. Deixe-me mostrar o primeiro diapositivo aqui. Vamos ver se dá certo. Eu tenho que primeiro fazer a coisa aqui. Peraí. Já apanhei. Deixa eu tirar o chat. Onde vai? Raise hand. Share screen. Share screen. Apareceu aí? Não, professor. Não ainda? Deixa eu ver. Aqui. Viu? Eu só falei para você que não ia dar certo. Mas o senhor quer que a gente projete? Não, espera um pouco. Pode ser, eu já te mandei, né, para essa eventualidade, né? Não, mas tem que dar certo. Tem que dar certo. 2 minutinhos. Share screen e o senhor aponta para os slides. Pronto, agora sim. Agora vai. Foi?
Não foi. Não ainda, né? Ainda não, professor. Está indo. Sim. Agora, Bien. muito bem. Isso aqui toda vez é a mesma coisa. Impressionante. Bom, agora deixa eu ampliar tudo aqui na garrafinha. Isso. Pronto, agora Tá ótimo. Muito bem. Obrigado, Ana. Agora, vamos lá. Então, vejam o seguinte, olha, a ciência é normalmente medida por uma série de parâmetros, mas vamos dizer que sejam por documentos emitidos, sejam trabalhos científicos, sejam trabalhos na área de engenharia, tecnologia, existem quem capte esses números para estabelecer comparações. Então, vocês veem aqui, no mundo, em 2008, nós tínhamos mais ou menos 1.800.000 documentos em ciência, engenharia e tecnologia. Em 2018, nós tínhamos 2,5 milhões de documentos. Não é isso? Isso significa 3,83 de crescimento por ano, na média. Agora, veja os Estados Unidos. Está aqui na flechinha. Produzia, em 2008, 400.000 documentos. Em 2018, 400.000 documentos, com crescimento apenas de 0,71%. Já a China produzia 250.000 documentos em 2008 e foi para 2018 para 500.000 documentos, um pouco mais de 500.000 documentos, crescendo 7,83% e fazendo atualmente 20% da ciência mundial. Com os Estados Unidos, 37%, 38% da ciência mundial. Agora, impressionante a Índia, que cresceu 10% nesse tempo, nessa década, fazendo 5% da ciência mundial. Aí depois eu cortei a tabela, porque ela fica muito comprida, entre o 3 e o 9, porque aqui estão os países europeus e não interessa mostrar números. Interessa apenas mostrar que o Brasil está num bloco que inclui ainda a Coreia do Sul, a França, né? Tem o Brasil, tem o Canadá, né? Porque, vejam, de 2008 para 2018, o Brasil progrediu, indo de 35.000 para 60.000 documentos. Então, 5%. Então, 66, 60, 59, 54, 53, e o Irã com 48.000. Bom, então, olhando sob o ponto de vista relativo, o Brasil produz muito pouca ciência. Mas olhando para o mundo, o Brasil produz bastante. Isso significa que o Brasil tem atividade científica. Isso significa que o Brasil tem cientistas. Não há dúvida que o investimento em ciência é condição sine qua non do progresso de uma nação, porque as trocas entre as nações são cada vez menos com produtos colhidos da natureza e cada vez mais com produtos que embutem conhecimento, chamada na economia de valor agregado. E não há como adquirir conhecimento sem ciência. Aqui incluído o conhecimento sobre o comportamento dos seres humanos e dos países. É verdade que podemos comprar esses produtos de outros, mas temos que ter recursos para isso, que só se obtém vendendo outros produtos. Temos no Brasil um agronegócio que sustenta o PIB do Brasil. Mas como consequência de muita ciência embutida nas sementes, muita engenharia nos veículos de plantação e colheita, e muita ciência agronômica no trato do solo e nos tempos de plantio. Muito do que produzimos é vendido principalmente para a China. Mas não podemos depender somente disso, porque a China
por hipótese, e defendendo legítimos interesses deles, pode incentivar regiões do mundo de mesma latitude, de climas tropicais e subtropicais assemelhados, para criar concorrência que abaixe os preços desses produtos. Por isso, é estratégico diversificar a produção de bens, embutindo o máximo de ciência em cada um deles, para vender ou vencer, desculpe, a dura concorrência de todos os demais países. Para isso, temos que estimular a ciência no Brasil. Mas estamos fazendo isso? Os países desenvolvidos costumam investir 2%, 3% do produto interno bruto, Israel até 4%, na ciência. Nós estamos em torno de 1% e piorando, na minha opinião. Então, vamos ver aqui o próximo. O CNPq, e aqui tem uma história estranha, porque tem um CNPq azul forte em FNDCT azul claro, e depois um CNPq azul claro em FNDCT azul escuro. Mas não tem importância. Então, nós vamos ver aqui, essas curvas contínuas são os projetos de lei orçamentário dos governos, no governo anualmente de 2000 a 2019. Então, como podemos ver, existem as maiores fontes de financiamento no Brasil de ciência e tecnologia são o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é esta linha azul clara aqui. Esses são os financiamentos anuais projetados, e o FNDCT, que é um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi criado nos anos 2000, mais ou menos, e que colhe um pouquinho de cada fundo que foi feito, que são fundos de desenvolvimento, em áreas específicas, para apoiar áreas específicas, como o Fundo do Petróleo, por exemplo, de mineralogia, por exemplo, em outros fundos. Então, esses fundos contribuem com um pouquinho para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e esse fundo é o que apoia, suporta a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. E a FINEP costuma apoiar projetos que estão mais próximos da aplicação, projetos que mostram que tem ciência envolvida com empresa, e também muitos projetos científicos. Bom, muito bem. Agora, existe uma coisa que é chamada contingenciamento. É quando, na verdade, para pagar a dívida fiscal do país, o governo tem que tirar dinheiro dos ministérios. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e todas as coisas que ele em geral, é o escolhido para isso, junto com alguns outros. Então, vocês podem ver que nas barras, agora o azul escuro é o CNPq e o azul claro é o FNDCT, houve uma subida, evidentemente, mas depois houve uma queda até uma queda tão grande que nós podemos dizer que o FNDCT voltou às origens do ano 2000, mais ou menos. E o CNPq também. O fato é que, das principais fontes de recursos para a pesquisa e inovação no Brasil, o FNDCT e o CNPq, o orçamento público brasileiro hoje está menor do que esteve no início dos anos 2000, quando os fundos setoriais ainda estavam sendo criados. O orçamento do Ministério da Ciência retornou aos níveis de 2005. Quais podem ser as consequências desse enxugamento orçamentário? O FNDCT é a principal fonte de financiamento à pesquisa científica e tecnológica no país
e se tornou ainda mais importante nos anos 2000. O seu colapso implica que um pesquisador brasileiro investigando novos tratamentos para o câncer, por exemplo, ou para a dengue, esteja virtualmente sem fonte de recursos para financiar o seu projeto. Se esse pesquisador for um professor de uma universidade ou um pesquisador de instituto de pesquisa, provavelmente seu salário continuará sendo pago, porque ele é um funcionário público. Mas a pesquisa requer outros insumos, como equipamentos, como material de consumo, como bolsas para estudantes trabalharem e aprenderem, como, às vezes, assistentes de pesquisa que são pagos por projeto. Para esse pessoal, o financiamento está diminuindo e praticamente inexistindo. Os contingenciamentos se dão pelo esforço fiscal do governo federal para cumprir sua meta de superávit primário e, portanto, deveria ser compartilhada por todos os ministérios, o que não é o caso. Veja bem, aqui, desculpe, eu pulei esse antes, em que se mostra, no caso do FNDCT, o tamanho das retiradas de verbas. Houve um tempo em que isso não houve, depois voltou em 2016, né? E que chega a 3,5 bilhões em 2019. E da onde tiram? Bom, o Ministério da Cidadania gastou mais de 100% do seu orçamento projetado. Mas o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações retiraram 73% do seu orçamento. Isto é, o Ministério da Fazenda não dá o dinheiro para ser aplicado em ciência e tecnologia para poder compensar a dívida fiscal. Bom, Lord Rutherford foi um físico neozelandês, prêmio Nobel de Química, de 1908, importante no desenvolvimento da teoria da radioatividade e na concepção da estrutura do átomo. Era muito cristão e inspirou-se na Bíblia, em Josué 9:23, que descreve uma punição dada aos gibeonitas, que haviam mentido perante o Senhor e, portanto, foram condenados à escravidão. Disse, na sua metáfora, Lord Rutherford, há mais de 120 anos, que a ciência está destinada a desempenhar um papel cada vez mais preponderante na produção industrial. E as nações que deixarem de entender essa lição hão, inevitavelmente, de ser relegadas à posição de nações escravas, cortadoras de lenha e carregadoras de água para os povos mais esclarecidos. Vejamos, para comparar, como é que os Estados Unidos da América fazem. Aqui nós temos as fontes de financiamento para a educação superior, para as instituições de educação superior em 2019. Vejam que o governo federal contribui com a maior parte, 53%, enquanto que as empresas com 6% e os fundos institucionais são fundos dirigidos para uma atividade focalizada, 25%, enfim, e governos estaduais, muito pouco, 5% a 6%. Muito bem. Isso essa é a distribuição para a educação superior. Agora, vamos ver esse gráfico é até 2015, mostrando que, apesar de tudo, o governo federal americano estacionou no seu aporte
de auxílio, a partir de 2010, mais ou menos, está mais ou menos assim, é paralelo ao eixo de baixo. Mas as empresas estão aumentando o seu aporte à pesquisa básica, Basic Science, porque concluíram que é importante ter cientistas dentro da empresa. É claro que o cientista dentro da empresa vai pensar um pouco mais nos interesses da empresa. Vai ser uma ciência que ele pode fazer com liberdade, mas sempre voltada àquela atividade específica, não é uma atividade completamente livre. Mas vejam, há um apoio aqui de filantropia, há um apoio aqui das próprias universidades que têm fundos, e eu estou falando num nível de 40 bilhões de dólares, 40 aqui, 25 aqui, 65, mais 10, 85 bilhões de dólares. Como nós aplicamos em torno de 80 bilhões de dólares, 8 bilhões é 10%, enfim, nós não aplicamos, e nós aplicamos em reais, não é verdade? Nós não aplicamos 1% a 2% do que os americanos apoiam em ciência. Esse é o fato da vida. Vamos perguntar, ou vamos fazer as seguintes perguntas. Mas essa ciência que é feita no Brasil, que leva o país ao 11º lugar como produtor de ciência, não é? Vamos perguntar onde é feita essa ciência no Brasil. Com a pandemia do Covid-19, os cientistas aparecem todos os dias na televisão. Onde estavam intocados? Onde estavam todos esses microbiologistas, virologistas, biólogos moleculares, epidemiologistas, clínicos, não é? Bom, é porque a pesquisa é basicamente feita nos institutos de pesquisa, como o Instituto Butantan, o Instituto Oswaldo Cruz, a Embrapa, o IPT, o CENEM, o CENEPEM e outros. Mas principalmente nas universidades, e dentre elas, predominantemente, as públicas, como a USP, a Unicamp, a Unesp e as universidades federais. E as empresas particulares fazem pesquisa? Fazem. Mas podiam fazer muito mais. Nessa atividade, há um contínuo, muitas vezes incompreendido por alguns na política e no meio empresarial. Gostariam que as universidades tivessem resposta prática para todos os seus problemas imediatos. Mas os cientistas têm um mundo próprio, que é o da indagação sobre algo que está na sua cabeça, tentando responder às perguntas que formula junto com estudantes, ensina e inova. Como a arte, a ciência é produto do espírito humano. É errado vê-la como uma técnica, mas sim como um produto do livre pensamento. Mas o fato é que, tentando resolver suas indagações, o cientista pode descobrir algo aplicado. Tanto assim que as grandes empresas norte-americanas e de outros países mantêm esses cientistas em seu quadro de funcionários, sem exigir resultados específicos. Isso porque muitas iniciativas de ordem prática em seu desenvolvimento requerem o conhecimento que está na indagação pura e simples na universidade. Aqui está um esquema de como se pode fazer uma pesquisa cooperativa. A universidade, basicamente, produz ciência,
e produz ideias que são livres, que circulam, e produz trabalhos que são produzidos exatamente para circular as ideias. E a indústria procura sempre melhorar a sua tecnologia ou, de vez em quando, romper certos paradigmas. Mas ela se baseia em conhecimento que vem da ciência. Há um intercâmbio aqui. E esse intercâmbio existe nessas duas curvas que mostram que há um terreno comum que deve ser incentivado, que deve ser melhorado, principalmente em um país como o nosso, que poderia muito bem aproveitar o conhecimento que está na ciência para resolver, às vezes, problemas muito simples da universidade que são copiados lá de fora, para o bem comum. Mais um exemplo, para terminar. Michael Faraday foi outro físico-químico ilustre que descobriu muitas coisas. Abriu caminho para o eletromagnetismo e foi um dos maiores cientistas experimentais da humanidade. Seu laboratório tinha todos aqueles equipamentos que tem bobina, que tem balão com bolha e etc. Esses equipamentos que a gente vê nos filmes de cientistas fazendo estripulia. Ele era, inclusive, mal falado naquela época. Até que a rainha quis visitá-lo, a rainha Vitória, e perguntou para ele: mas para que servem todas essas coisas, apontando para aqueles equipamentos? E ele respondeu: Majestade, para que serve um bebê? A mensagem que quero deixar aqui é que toda ideia nova é um bebê. Deve-se financiá-la, porque pode gerar um adulto produtivo. O trabalho de pesquisa é um exercício de liberdade, um jogo de raciocínio que todos os dias se exerce com um grupo de jovens, ensinando e aprendendo em tempo integral. A ciência é parte do universo da cultura. Somente pode haver uma sociedade baseada em ciência se a atividade científica for financiada plenamente de forma sistemática, sem sustos, sem contingenciamentos, sem cavalos de pau, sem interferências de quem nada entende. O método científico deveria ser ensinado a crianças do jardim da infância. Para ensinar o método científico para crianças muito pequenininhas, da mesma forma que as famílias ensinam a religião, o Estado deveria ensiná-los a sempre questionar com 4 palavras. Onde? Como? Quando? E, principalmente, por quê? Finalmente, quero comentar que um de nossos defeitos é dar nomes pomposos às coisas, como se isso bastasse. Assisti isso no nome do nosso ministério. Ministério da Ciência e Tecnologia. Como se a tecnologia não dependesse da ciência. Depois, ciência, tecnologia, desenvolvimento, como se o desenvolvimento não dependesse da ciência. Depois, puseram inovações. Como se, adicionando adjetivos ao nome, estivéssemos progredindo. Quando alguns de vocês, espero que haja estudantes ouvindo essa conversa, quando alguns de vocês se transformarem em diplomatas, ministros, quem sabe, proponho, gostaria isso, que o Ministério
a esta área tivesse apenas um nome: Ministério da Ciência e do Futuro. Boa sorte. Bom curso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Colli. Começamos a nossa Inside 2021 com efetivamente uma grande palestra. É muito bom ter essa abertura com a sua conferência. Se me permite, nós vamos passar por uma sessão de uma pequena homenagem, uma singela homenagem à sua trajetória. Nós providenciamos aqui, a professora Janina Onucchi providenciou, pediu para que fizesse uma placa em sua homenagem, o senhor vai receber na sua casa. A placa diz a Escola Avançada de Diplomacia Científica e da Inovação, fruto da parceria IRI e IEA, concede homenagem ao professor Walter Colli pela sua valiosa contribuição à Universidade de São Paulo e à ciência brasileira. Nós convidamos para falar nessa homenagem o professor, em primeiro lugar, o professor Silvio Canuto, pró-reitor de pesquisa, professor titular da Física da Universidade de São Paulo, a professora Bianca Zingales, professora titular do Departamento de Bioquímica da USP, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, atuou em diversos comitês da Organização Mundial de Saúde, é presidente da Associação Pan-Americana de Bioquímica e Biologia Molecular, é coeditora-chefe da revista Acta Trópica da Elsevier, e hoje fala aqui em nome de vários orientandos do professor Colli. Também a professora Janina Onucchi, que é professora titular do Instituto de Relações Internacionais e também diretora desse instituto, e o encerramento dos trabalhos com a participação do professor Ari Plonsky, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados e também membro do Comitê Executivo da INSIDE. Então, eu passo a palavra ao professor Canuto, lembrando que nós não teremos uma sessão de perguntas e respostas, mas as pessoas que quiserem podem enviar as perguntas ao chat, nós vamos compilar. Isso será um exercício interessante de reflexão sobre as preocupações dos participantes no campo científico. Então, eu passo a palavra ao professor Canuto, desde já agradecendo a sua presença. Obrigado, Amâncio. Muito obrigado, professora Janina. Queria cumprimentar o magnífico reitor, professor Barran Golpian, em nome dele, cumprimentar todos os meus colegas, amigos, pessoas tão distintas, porque eu tenho um profundo respeito e bem-querer. É uma satisfação muito grande vê-los aqui, ainda que em duas dimensões. É uma honra muito grande fazer comentários ou adendos, ou algumas considerações ao que falou o professor Walter Colli, desde a minha juventude, e o professor Walter Colli é uma inspiração científica que me estimulou bastante. Eu vou fazer algumas breves considerações também sobre a questão do desafio da ciência brasileira, e tem um subtítulo ou uma continuação que fala nos tempos atuais. Certamente, se você se fixar nos tempos atuais, um problema muito sério, certamente, é o negacionismo que nós estamos vivendo, que fez com que o método científico, bem consolidado nos últimos poucos séculos, fosse substituído por opiniões colocadas em redes sociais, mostrando que talvez a ciência como um todo, não só no Brasil, mas no mundo, não tenha talvez ainda atingido a todos os corações e mentes. Mas não é sobre essa questão que eu vou falar uma coisa que eu acho que é talvez mais importante, são os desafios da ciência brasileira, e eu queria, nessa direção, fazer algumas considerações. Primeiro, uma frase que, para nós, no nosso meio aqui, é uma coisa muito óbvia: todos nós sabemos que é a ciência que promove o desenvolvimento. Mas, infelizmente, não parece ser o pensamento dominante nos gestores, especialmente nos gestores grandes de ciência e tecnologia no país. Complementando o que disse o professor Colli acerca da questão do PIB, vale lembrar, não é, que, por exemplo, o PIB da Coreia do Sul é quase de 4,5%, é 4,3%, é o país com o maior investimento em termos de PIB, e esse é um país com o qual eles querem comparar a produção científica brasileira, dizendo que nós não temos o desenvolvimento que deveria ter, por exemplo,
a Coreia do Sul. Lembrando que o segundo colocado é Israel, com 4% do seu PIB. O Brasil vem, portanto, nessa escala em 28º lugar, com um investimento um pouco mais de 1%, 1,2%, se você colocar uma média, porque mesmo o PIB tem variado de maneira muito errática ao longo dos anos. Obviamente, esse tipo de comparação ele é colocado de tal maneira que, se a gente não tem a percepção das coisas, parece que a nossa ciência não tem a grandeza que ela deveria ter. Para tornar isso ainda mais dramático, e eu estou querendo aqui me ater simplesmente à questão dos investimentos, posteriormente eu vou um pouco mais adiante. Se você pegar todo o dispêndio de ciência e tecnologia colocado no mundo, todo o dispêndio no mundo, e normalizar isso a 100%, você vai verificar, e eu estou citando aqui um trabalho feito do Global Research and Development Funding Forecast, publicado em 2019. O que você vê é que a América do Norte ela contribui nesse total dispêndio com 27%. A Ásia contribui com 44%. A América do Sul contribui com 2,2%. Então, é claro que uma comparação direta e imediata é amplamente desfavorável à ciência brasileira. Então, essa falta de recurso, na verdade, ela é amplificada, talvez ainda mais, pelo fato que as políticas não têm regularidades, elas não são estáveis. Então, não há continuidade das políticas, não há estabilidade de recursos, portanto, não permite planejamento nem sequer de médio prazo. Isso nos leva a uma questão que é interessante, que é assim, bom, então um país que tem essa dificuldade de financiamento de forma descontinuada, de forma que não é competitiva com outros países, como que é o desenvolvimento da ciência nesse país? E aí é que nós realmente observamos que a ciência brasileira ela é realmente de feitos extraordinários. O professor Walter Collier colocou que a produção científica no Brasil está em 11º lugar. Isso nós sabemos que esse desenvolvimento é 2,3%, 2,4% da produção científica do mundo. Isso mostra, sem dúvida, uma pujança muito grande. Recentemente, eu fui perguntado numa entrevista de televisão por que a ciência brasileira tem uma performance tão grande. Todos nós sabemos a dedicação do cientista brasileiro, o idealismo, etc. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse ponto é que existe um aspecto adicional na ciência brasileira, nos gestores, de uma maneira geral, é que nós não temos um planejamento científico. Se você perguntar hoje qual é o planejamento científico do país hoje, não é claro. O que o país pretende com a sua ciência e tecnologia, não é claro. Ainda assim, quando nós fomos colocados diante do desafio, digamos que o desafio que nós fomos colocados, exatamente desempenhando um papel externo, né, de um desafio científico, de um certo planejamento, foi a Covid-19, sem dúvida. Então, a Covid-19 nos mostrou como a ciência brasileira é capaz de dar resposta de alto padrão e de grande excelência. Um levantamento que nós fizemos na Pró-Reitoria de Pesquisa, junto com a Agência USP de Inovação, de Informação, a Águia, mostra que a produção brasileira em artigos relacionados com a Covid é 11º lugar. Ou seja, a performance colocada num desafio absolutamente novo faz com que o Brasil tenha uma performance da qual nós devemos sempre nos orgulhar. Posso dizer, de passagem, que a contribuição da Universidade de São Paulo entre as universidades do mundo ficou em 16º lugar. Não há dúvida que nós temos uma ciência de alto padrão. E a minha percepção, e eu falo isso já antes da pandemia, a minha percepção é que o país está pronto para dar um grande salto a partir da sua comunidade científica estabelecida. Nós precisamos de desafios claros, precisamos de políticas claras. Se nós pensarmos um pouco de esperança, parece ter surgido recentemente com a questão do FNDCT, que deve colocar algo pouco mais do que 5 bilhões de reais em investimentos em ciência e tecnologia. Não há dúvida que isso é uma esperança grande para a ciência brasileira, um recurso que estava contingenciado, chegou a 87%, 88% de contingenciamento do ano passado, né? E, portanto, nós agora teremos recursos. Mas aí vem a pergunta fundamental. Nós temos recursos para gastar como? Quais são as prioridades do país? Para onde que nós queremos ir? Qual é o planejamento real? E eu aproveito aqui para dizer que a Academia Brasileira de Ciências lançou, eu recebi hoje, não sei se lançou hoje, mas lançou hoje, um documento que exatamente procura discutir quais são as prioridades do país.
Então, a academia brasileira, não há dúvida, altamente engajada, altamente preocupada com o futuro da ciência brasileira, fez a sua reflexão, mas, infelizmente, nós não vemos essa reflexão nos líderes gestores, e quando eu falo líder, eu não falo líder acadêmico, eu falo líder de gestão, seja no governo federal ou seja em outras instâncias, que aponta quais são os desafios que o Brasil deve enfrentar. O que eu quero chamar a atenção com esse aspecto muito simples é que nós temos poucos recursos e um rendimento absolutamente extraordinário, mas nós não temos um desafio científico. E quando eu falo desafio científico, eu não me refiro somente ao desenvolvimento de tecnologias, porque a ciência é um todo, a ciência é integrada. Não se pode pensar em fazer tecnologias dissociadas de ciências sociais. Essas tecnologias, as novas inovações serão colocadas na sociedade. É preciso entender como que a sociedade receberá essas tecnologias. Portanto, a ciência é integrada, não existe separação entre uma área que é mais tecnológica e uma área que é mais social. É tudo integrado na sociedade. Isso leva a um outro aspecto que eu acho que é muito importante, e eu queria aqui mencionar, que é uma coisa que essa gestão, o professor Barran tem chamado muita atenção desses aspectos, é que os temas essenciais hoje da sociedade são temas multidisciplinares. A sociedade não nos coloca um problema que seja monodisciplinar. Os problemas são colocados e exigem esforço de várias áreas, de várias expertises para resolver os seus problemas. Portanto, eu diria que hoje, de uma maneira muito simples, eu não quero me alongar muito mais, eu poderia falar aqui muito mais sobre isso, mas eu queria concluir que eu acho que um dos grandes desafios que nós temos hoje no Brasil não é competência, nós temos competência, nós temos idealismo, nós temos desenvolvimento, nós temos muitas respostas a dar. O que falta para nós hoje é um projeto de ciência, um projeto de nação para o desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil. O que nós queremos para o Brasil no futuro próximo. Eu acho que isso é uma das questões muito importantes. Só para concluir, é bom lembrar também que nós não estamos sós. Com a pandemia, nós verificamos que a internacionalização só tende a crescer. Cada vez mais, pelo menos no nível nacional, talvez no nível internacional também, cada vez mais nós somos menos concorrentes e nós somos mais colaboradores. Eu dizia isso no passado, brincando com os nossos colegas argentinos, que eu dizia, nós somos concorrentes no futebol, mas na ciência nós somos colaboradores. E essa é a visão que deve preservar no mundo hoje, a ciência de colaboração para o desenvolvimento e, portanto, para a solução dos nossos problemas. Agradeço muitíssimo a atenção. Se eu tivesse que colocar numa única palavra quais são os desafios da ciência no Brasil hoje, eu diria que o Brasil precisa urgentemente de um plano de ciência e tecnologia e um planejamento do que nós queremos. E espero que isso esteja sendo caminhado, sendo pensado. Obrigado a todos. Queria finalmente concluir dizendo que eu, mais uma vez, parabenizo o professor Walter Colli, sem dúvida um exemplo de liderança que nós temos no Brasil, e agradeço também ao IRI, e agradeço ao professor Barran e a todos os membros aqui presentes. Muito obrigado. Obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Canuto, essas palavras do professor Barran, professor Colli. A sua mensagem vai ser levada para os alunos que não puderam estar presentes hoje no dia inicial da Inside. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para a professora Bianca, agradecendo a sua presença também. Bom dia a todos os participantes desse importante evento. Eu agradeço a honra por ter sido convidada para homenagear o Colli. Meu depoimento é sobre Colli cientista e formador de cientistas. Conheci Walter Colli há 50 anos. Ele, recém-chegado de seu pós-doutoramento nos Estados Unidos, eu, recém-formada em Ciências Biológicas pela USP. Eu havia encerrado precocemente um estágio de iniciação científica com Isaías Rao. Estágio singular, pela personalidade turbulenta do Isaías. Lembro-me que, para meu espanto, o Isaías secava a ponta da pipeta em sua gravata. Estágio tumultuado também pelos tempos terríveis que corriam. Era 1969, e Isaías foi cassado nesse ano. Antes de retirar-se da USP, Isaías aconselhou-me que buscasse Walter Colli, que também havia sido seu aluno.
Encontrei Colli no início de 1970, muito jovem, devia ter uns 33 anos. Desconfiei um pouco. Até então, havia sido orientada por pessoas mais velhas, mais antigas, como ensinei minha neta Isabela a dizer. Antes do Isaías, ainda na biologia, eu havia sido orientada por Erasmo Garcia Mendes, que se auto-intitulava Erasmo do Butantã, outra figura inesquecível. Colli logo me cativou pela paixão com que falava em ciência. Propôs que eu continuasse os estudos que ele havia iniciado nos Estados Unidos, quando havia isolado os genes de RNA ribossômico de uma bactéria. Fato notável, pois foram os primeiros genes a serem isolados antes do advento da tecnologia da clonagem gênica. Trabalho muito citado na época e repetido em livros de texto. Como projeto de doutoramento, Colli pretendia que nós verificássemos se os genes ribossômicos eram transcritos independentemente ou cotranscritos. Colli tem uma característica admirável, que é a de perceber, sacar, como se diz hoje, as pessoas numa simples conversa. Quando Colli decide que as pessoas merecem confiança, ele vai fundo. Por minha sorte, passei no teste. Meu doutorado levou 5 anos. Nesse período, pude usufruir e absorver as qualidades de Colli, cientista orientador. Mente aberta, irrequieta, criativa, capacidade inquisitiva de formular perguntas e buscar soluções. Um pesquisador ordenado, organizado, metódico até. Colli me dizia, Bianca, os controles do experimento são mais importantes que o experimento em si. Você precisa fazer N controles para poder confiar no resultado. Seja cética, desconfie até ter certeza. Assim, nada do que o Colli publicou ou que eu publiquei foi contestado. Os dados foram sempre confirmados. Colli possui uma clareza de raciocínio que se reflete na clareza de sua linguagem, que, diz ele, fruto das disciplinas de português e latim que cursou no ginásio. Lembro-me das muitas horas que passamos corrigindo minha tese, em tempos em que não existia computador. Páginas e páginas que precisavam ser inteiramente refeitas na máquina de escrever. E, por sorte, Colli era um exímio datilógrafo. Vejo com tristeza que a linguagem e o cuidado com a forma não fazem mais parte do imaginário de muitos estudantes que recebemos na USP. E a linguagem escrita refletem a clareza do raciocínio e do pensamento. Colli também é um grande comunicador. Suas conferências, palestras e aula são organizadas exemplarmente, como vimos hoje, com o claro objetivo de transmitir conhecimento e captar a atenção da audiência. Lembro-me dos muitos congressos de bioquímica e doença de Chagas em Caxambu. Colli era ansiosamente esperado pelos jovens que queriam ouvi-lo e serem ouvidos por ele. Também os menos jovens ansiavam por sua presença para discutir temas de política científica e tomadas de decisões. Colli era sempre o porta-voz de manifestos e petições. Mas, à noite, Colli, com seu fiel atabaque, era o rei das rodas de samba e figura que não podia faltar no Rancho das Acácias. O Rancho das Acácias, com sua luz vermelha, era o reduto de caminhoneiros que vinham encontrar buliçosas senhoritas. Nos congressos de Caxambu, uma leva de estudantes e seus orientadores invadiam o rancho
com grande desespero dos frequentadores habituais. Collie, grande pé de valsa, e todos nós dançávamos até o sol nascer. Porém, às 8 horas, comportadamente, estávamos todos sentados, ainda que com óculos escuros, assistindo às palestras. Quando terminei meu doutorado com genes de bactérias, conversei longamente com o Collie. No laboratório, ele e Maria Júlia Manso Alves estavam desenvolvendo estudos com o Trypanosoma cruzi. Decidi, então, que deveria contribuir com um tema relevante para a saúde pública do Brasil e escolhi a doença de Chagas, que naquele tempo afetava mais de 30 milhões de pessoas na América Latina. Tive sucesso e sou grata ao Collie por ter me levado a tomar essa decisão. E foi assim com todos os estudantes e jovens pesquisadores que Collie orientou e que hoje estão em universidades e centros de pesquisa do Brasil e em outras partes do mundo, contribuindo para o conhecimento e para o reconhecimento de que a ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação e o bem-estar da população. A todos nós, Collie transmitiu sua paixão pela pesquisa, sua percepção em identificar problemas, sua tenacidade em resolvê-los, sua seriedade e rigor científico, sua capacidade de liderança que inspira e motiva seus colaboradores. Collie, todos nós te somos gratos. Obrigada. Muito obrigado, professora. Eu passo a palavra à professora Bianca, eu passo a palavra para a professora Janina Onucchi. Muito obrigado. Eu vou ter chance de dizer obrigado depois, não? Terá, claro. Claro que terá. Bom dia a todos e todas. Queria aqui cumprimentar o professor Varran Agopian, magnífico reitor da USP, professor Silvio Canotto, pró-reitor de pesquisa. Cumprimento também o professor Isaías Hall, é uma honra tê-lo aqui conosco. Aproveito para cumprimentar também todos os pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Butantan, que estão aqui presentes hoje, acompanhando. Cumprimentar o professor Paulo Di Massi, em nome de quem eu cumprimento todos os professores do Instituto de Química. Acho que o senhor está vendo, professor Collie, tem vários colegas, né, do Instituto de Química aqui presentes, é a quem eu agradeço. Em nome da professora Cristiane Lucena, quero agradecer também os professores do Instituto de Relações Internacionais aqui presentes e cumprimentar todos os alunos e alunas da INSAID e da USP que estão aqui também participando deste evento. Nós temos professores também do Instituto de Biologia, de Biociências, da Faculdade de Medicina, do Instituto de Física de São Carlos. Quero agradecer a presença de todos e todas. Agradeço também, antes de dar início, aos pesquisadores e pesquisadoras do Laboratório de Análise Internacional Berta Lutz e a parceria do Escritório de Carreiras da USP, que estão apoiando, então, a organização desse evento. Depois nós vamos enviar para o senhor, professor, todas as mensagens que estão chegando no chat, elogiando a sua palestra, parabenizando pela sua trajetória. Antes de começar aqui minhas breves palavras, cumprimentar a professora Anita Collie, que também está aqui nos acompanhando. Na última reunião do Conselho Universitário, eu pude votar a favor da concessão do título de professor emérito da USP ao professor Walter Collie. Na ocasião, me manifestei como diretora do Instituto de Relações Internacionais. E para mim é uma honra hoje ocupar essa posição que teve o professor Collie como primeiro diretor. Eu fico feliz pela oportunidade de poder falar aqui como uma homenagem e um agradecimento. E hoje eu falo não como diretora, mas como professora da USP, como pesquisadora das ciências sociais, que teve o prazer de conviver com um cientista apaixonado pela ciência e pelo estudo da vida. Falo como uma pesquisadora que aprendeu, na convivência com outros campos do conhecimento, a valorizar cada vez mais essa universidade
e o que ela produz e contribui com a sociedade. A trajetória de vida do cientista Walter Kolle nos mostra quão valiosa é a interdisciplinaridade na construção do conhecimento e que precisamos de boas perguntas para desvendar os mecanismos da vida, sejam eles biológicos, tecnológicos ou sociais. Tudo está interligado. E um bom pesquisador sempre está em busca de boas perguntas de pesquisa para evoluir. O Dottore das Ruas do Brás cedo descobriu a vocação para a ciência e, para além de ter desvendado o DNA do Trypanosoma cruzi, se encantado com a beleza da Cantamoeba castellani, de ter formado tantos pesquisadores de destaque na ciência brasileira, de contribuir com a construção institucional da USP, também enfrentou batalhas políticas em lugares em que imaginava que a ciência seria suficiente e fez, com coragem, a ciência vencer a ideologia em favor de políticas públicas importantes. Todos os desafios foram superados ao longo da carreira pela sua honestidade acadêmica, resumida em duas máximas: a máxima tolerância e respeito à diversidade no campo das convicções e das ideias, e a máxima intransigência em defesa da qualidade. Deixa eu só projetar a minha... Aqui agora, sim. Opa, pronto. As palavras do professor Kolle. Eu encerro esta breve fala projetando algumas imagens lindíssimas que sintetizam uma fala do próprio homenageado ao definir a atividade científica. A ciência, como a arte, é um produto da mente humana. A ciência é criação. Arte e ciência são paralelos. Você cria em ciência como você cria na arte. Professor Kolle, só quero muito agradecer por toda a sua contribuição à Universidade de São Paulo, à ciência brasileira e, em particular, ao Instituto de Relações Internacionais. Muito obrigada. Obrigado, professora Janina, pelas palavras. Eu passo a palavra ao professor Ari Plonsky, antes de devolver, evidentemente, a palavra ao nosso convidado. Professor Ari. Obrigado, bom dia. Professor Kolle, é um privilégio poder estar aqui homenageando. Eu o conheci em 1994, quando me deram a responsabilidade de cuidar de uma área nova da reitoria chamada SECAI. E o senhor estava, me parece que, na época, já envolvido em questões gerais da universidade, na CLR, e isso passava aí pelo seu crivo, e pude, desde então, observar o seu rigor em todos os sentidos da palavra rigor. Eu secundo todas as homenagens que foram feitas. Eu queria aproveitar essas palavras para cumprimentar o magnífico reitor, professor Varran Agopian, e reiterar o que ele diz, né? É importante a gente reconhecer a história da universidade pelas suas personalidades, e o senhor, pela trajetória, ciência, relações internacionais, de fato, também uma pessoa ideal para ser homenageado pela INSIDE, que é a escola, não é, de diplomacia científica de inovação. Eu queria aproveitar também e saudar algumas pessoas que eu penso que merecem essa atenção aqui. Em primeiro lugar, do que eu pude ver da lista de participantes que aparece na telinha, 3 pró-reitores de pesquisa: o professor Canuto, nosso querido pró-reitor de pesquisa atual, mas também 2 ex-pró-reitores de pesquisa com os quais tive o prazer de interagir, o professor Hernan Raimovich e o professor Hugo Armelin. Queria cumprimentar o professor Paolo, diretor do Instituto de Química, do qual o senhor foi também antecessor. Queria cumprimentar a querida professora Janina Onucci, diretora do IRI, parceira. IRI e A estão juntos em tantas atividades. Queria cumprimentar o professor Glaucio Oliva, presidente do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. A palestra do professor Kolle dialoga diretamente com preocupações que o CGEE tem, e inclusive esse olhar
para o futuro, buscando fazer alguma coisa que falta muito no país, professor Colli, que é a articulação. Se nós olharmos a descrição no papel do nosso Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, nós veremos que é bastante contemporânea até. Só que entre o que está escrito e aquilo que funciona, tem uma diferença notável. O desafio da implementação. Eu dou um exemplo concreto pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o CCT, instituído na década de 80, ainda no governo FHC, bastante importante, bastante dinâmico, e que, posteriormente, nos últimos 20 e poucos anos, se reúne bissextamente para dizer o máximo. Eu queria cumprimentar o Itamaraty aqui presente, não poderia faltar, embaixador Irene Gala, o caro secretário e parceiro na Inside, secretário Pedro Ivo, agora em Berlim. Eu queria cumprimentar a professora Roseli de Deus Lopes, minha querida parceira no leme do IA, professor Amâncio, nosso guru, inspirador e pioneiro da Inside. E eu queria terminar o professor Alberto Pfeiffer, coordenador do GACINT, né, que tem tudo a ver com o nosso tema, e eu queria terminar com um reconhecimento muito especial ao professor Isaías Rao. É uma honra tê-lo conosco. O professor Isaías é um ícone em vários sentidos, na ciência, na ética, na educação, e o senhor é frequentemente lembrado no IEA em várias de suas iniciativas, inclusive as iniciativas voltadas à juventude mais jovem, o antigo IBEC e outras que estão aí. Me cabe fazer, na verdade, duas coisas. Uma é lembrar que nós estamos aqui iniciando a terceira edição da Inside, né, que é a Escola de Diplomacia Científica e Diplomacia da Inovação. Essa iniciativa começou, como foi dito, no ano de 2019, com apoio inestimável da FAPESP. No ano passado, ela se tornou virtual. Este ano, na terceira edição, nós temos duas parcerias muito importantes de instituições que são caras a todos nós, em particular, o professor Colli, que é membro delas, né? Nós temos a parceria, nessa terceira edição, da Academia Brasileira de Ciências, já mencionada, pelo professor Canuto também, e da Academia de Ciências do Mundo em Desenvolvimento, cuja sigla em inglês é TUAS, e o professor Colli é membro, né, tanto da ABC quanto da TUAS. A aula de hoje, a conferência magna de hoje, foi um início excelente para essa terceira edição. E eu queria terminar com pouquíssimas reflexões sobre o que o professor Colli comentou, e me permita, Amâncio, embora não esteja no script da sua encomenda, mas eu não posso deixar de comentar que quando o professor Colli, corretamente, com a ênfase que lhe é característica, menciona que desde as crianças, né, deveriam aprender o onde, o como, quando e por quê, eu diria que há uma quinta questão que é frequentemente colocada e foi trazida pelo senhor e também pelo professor Canuto, e que é a pergunta para quê? E a resposta para quê não pode ser uma resposta, vamos dizer assim, simplória, né? Para aumentar o PIB do país. Ela é, como foi dito, uma manifestação do espírito humano, da liberdade criativa humana, mas não há dúvida que, especialmente em tempos pandêmicos, a sociedade pergunta para quê? As respostas, como o professor Canuto mostrou, são muito claras, né? No para quê. As vacinas são um exemplo, vamos dizer assim, de fácil compreensão, mas eu acho que merece uma reflexão o seguinte: em primeiro lugar, esse para quê, ele não tem uma resposta única, ele tem numerosas respostas. E eu trago uma resposta bem-humorada do Michael Faraday, que foi citado pelo professor Colli também.
Conta-se que nesse laboratório, não é? Com experimentos, enfim, com estripolias, como o professor Colli colocou, do seu jeito bem-humorado, conta-se que um certo dia, embora a rainha não tenha o visitado pela resposta algo atravessada que recebeu, mas sim, o laboratório do Michael Faraday recebeu a visita do Lord Gladstone. Lord Gladstone, ele era o em inglês, né, na Inglaterra, era o Chancellor of the Exchequer. É o nome pomposo para aquilo que aqui no Brasil chamamos de posto Ipiranga. E o Lord Gladstone, ele teve uma longa trajetória como ministro da Fazenda equivalente, e uma das suas, vamos dizer assim, medidas, né, necessárias foi, após a Guerra da Crimeia, aumentar o imposto de renda de 7% para 10% na Inglaterra. Bom, e ele foi um belo dia visitar o laboratório, viu as estripulias do Michael Faraday, e ele não tinha, de fato, muita, vamos dizer assim, sensibilidade para a ciência como criação do espírito humano, e ele foi direto na pergunta, mas, senhor Faraday, para que serve tudo isso? E diz-se, não é? Conta-se, terceira mão, mas conta-se que a resposta do Michael Faraday foi a seguinte: Lord, um dia o senhor vai poder cobrar imposto sobre isso. E de modo que de certa maneira, um pouco de humor nessa altura da manhã, mas eu penso que a busca de respostas para quê, ela deve ser segmentada de acordo com os vários segmentos da sociedade, inclusive o segmento acadêmico. Nós não somos externos à sociedade, nós somos parte da sociedade. Então, para o segmento acadêmico, o para quê tem uma resposta, para o segmento, como foi dito, empresarial, de interesse econômico, tem outra resposta, para o segmento de jovens, tem outra resposta, né? Criação de esperanças, de futuro, enfim. Então, há numerosas respostas que devem ser desenvolvidas, e eu queria só salientar uma resposta, um tipo de resposta que foi inaugurado na semana passada com a presença do professor Canuto, que foi o lançamento da Rede Brasileira de Ciência Cidadã, entendendo que talvez uma sexta pergunta não seja, então, além de como, onde, quando e por quê, além do para quê, é também com quem. E a Rede Brasileira de Ciência Cidadã, então lançada, coordenada pelo professor Saraiva, aqui na Universidade de São Paulo, ela nos diz que a ciência pode e deve ser feita também com a participação de membros, vamos dizer assim, não estritamente da comunidade científica. Enfim, então, com perdão novamente, professor Amâncio, da extensão, eu queria dizer que o professor Colli, na sua fala, ele nos dá um conjunto de respostas e, como bom cientista que nos abre um outro conjunto de perguntas, um outro conjunto de questões a explorar. Então, com muita alegria que eu vejo uma boa inspiração que nós tivemos hoje para a INCIDE, terceira edição, Longa Vida INSIDE, né, que é a forma que acabamos convencionando, Longa Vida INSIDE. Muito obrigado, professor Colli, parabéns por mais esse reconhecimento merecido em sua carreira. Muitíssimo obrigado pelas palavras, professor Ari. Como o professor Colli foi citado várias vezes, eu acho que eu tenho que dar direito de resposta a ele e as suas últimas palavras, suas últimas considerações, professor Colli. Muito obrigado a todos, né? Se eu tiver que citar, fazer comentários a respeito de tudo que foi dito, eu vou fazer uma palestra, isso eu não vou fazer. Já que contaram uma piada, eu vou contar outra, mas essa é uma piada que muitos aí já ouviram, que eu ouvi do ex-governador Geraldo Alckmin, que estava preocupado com nominatas, né? Ele tem que falar de nominatas, magnífico reitor, magnífico isso, reitor e tal. E aí parece que lá no Nordeste explicaram para o sujeito falar o seguinte: nominata, você sempre fala duas coisas. Você vai falar com
um hospital, você fala prezados médicos, prezados pacientes. Você vai numa escola, você fala prezados professores, prezados estudantes. Aí ele foi inaugurar um cemitério. E o sujeito falou prezados conterrâneos e prezados subterrâneos. E é isso que eu vou fazer aqui. Não é que querendo que alguém seja subterrâneo aí, mas eu vou agradecer rapidamente várias coisas sem fazer discurso, né? Eu quero agradecer as manifestações do Canuto, do Ari Plonsky, que foram assim bastante complementares ao que eu disse, né? E gostaria de agradecer aos slides do Hernan, porque toda vez que eu preciso de slides eu recorro a ele, o Hernan Shaimovich, né? Gostaria de agradecer a presença da minha irmã, Gláucia, do meu filho Eduardo, eu não vejo o outro, acho que o outro nem sabia que tinha, e da minha esposa, que está aqui do lado, e que é autora daquelas obras de arte que foram mostradas com pipetas, etc. Agradecer ao Isaías por ter me formado, na verdade, com quem eu trabalhei, sempre respeitei, e de vez em quando falo dele, faço com palestras, da mesma forma que a Bianca hoje fez uma manifestação muito bonita a meu respeito. Muito obrigado, Bianca. E quero apenas fazer um comentário, que a presença do Paulo também eu agradeço, meu diretor. E eu quero fazer um comentário que quando o reitor Melfi me convidou para ser diretor do IRI, ele disse, olha, você fez parte da comissão, junto com a presidência do Celso Laffer, não é? Havia outros membros na comissão, mas eu acho que você tem condições de ser o diretor. Nós precisamos montar um instituto que tenha as características da diversidade, de várias opiniões possíveis, e que seja um instituto em que, embora de relações internacionais, tenha por detrás um certo substrato do método científico, da ciência, além da cultura, do conhecimento, da formação de pessoas. E ele achava que eu era a pessoa indicada para evitar um privilegiamento, digamos, de ou economista, ou advogado, ou membro da filosofia, letras e ciências humanas, que podia ser um filósofo, um sociólogo, etc. Mas o conselho era formado por todas as pessoas dessas áreas. E foi muito bom. Tivemos o Gilberto Tupas, que era excelente, mas infelizmente faleceu no conselho. E eu gostei. Eu gosto desse tipo de atividade. Gosto mesmo nessa área, porque é uma área de relacionamento entre as pessoas muito importante. Então, agradeço ao magnífico reitor por ter lembrado do meu nome e desencadeado toda essa homenagem que foi feita, me concedendo o título de professor emérito a tantos outros que merecem mais do que eu, né? E agradeço a todos vocês presentes. Se eu não esqueci de quem se manifestou, eu encerraria aqui. Muito obrigado por tudo. Janina. Não, Janina é evidente, a Janina eu já agradeci 500 vezes, até o Amâncio, que sempre me coloca nessas coisas também. Muito obrigado, Janina. Um beijo. Imagina. Obrigado, senhor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela presença de todos, o apoio do ECAR e o apoio de tantas pessoas para que essa homenagem tenha sido feita. Vamos iniciar, portanto, os trabalhos da Inside com uma ótima conferência. Bom dia a todos e continuamos juntos aí nessa batalha. Muito obrigado. Agora eu não sei se eles